Para ser um programador, você precisa obrigatoriamente saber programar em uma linguagem de programação. Eu não acho que esse deva ser o primeiro passo e eu já falei disso aqui no canal. Mas em algum momento no início dessa sua trajetória você vai precisar aprender a programar em uma linguagem. Esse vídeo aqui então é um guia das principais linguagens de programação, tanto em uso quanto em demanda no mercado de trabalho. A tecnologia muda muito rápido e tende a ter mudanças mais rápidas ainda aí num futuro bem próximo. E essas evoluções são tanto de hardware para a gente ter mais equipamentos, mais baratos, mais rápidos, com maiores potências e possibilidades, quanto para a parte lógica deles também, que é a programação, ou seja, a gente vai precisar de linguagens mais potentes, de linguagem mais rápida, de linguagem que tenha suporte a mais funcionalidades do que a gente tinha antes. Falando especificamente de software, a evolução, para que ela aconteça, ela depende tanto de pesquisa, quanto do desenvolvimento de hardware, quanto do desenvolvimento de novas linguagens, para tanto ter uma velocidade maior de produção de software, quanto ter mais funcionalidades dentro de um software que outras linguagens não davam suporte. Nos anos 90 era muito fácil decidir para que área da tecnologia você ia trabalhar. Existiam dois lados, os PCs, que eram os computadores, e os mainframes, que eram os servidores das grandes empresas. E aí para PC você programava em Clipper, em VB, em Delphi, e para mainframe você programava em Pascal, COBOL e até C. Então era um universo muito pequeno. Hoje a gente tem muito mais possibilidades do que isso. Falando só de servidor, a gente tem dezenas ou se não centenas de linguagens só para servidores. Além disso, a gente tem smartwatch, smartphone, os equipamentos de casa, televisão, setup box estão cada vez mais inteligentes, então demandam cada vez mais linguagens e mais programação embarcada neles. Eu fiz então uma pesquisa para falar aqui as 5 linguagens mais usadas aí hoje em dia e também com maior demanda de empregos para você que está aí para decidir qual linguagem você vai aprender. A quinta linguagem é o C++ ou C++. E aí quem é vivo sempre aparece, né? Essa linguagem é a mais antiga dessa lista aqui. Essa é a posição que mais se alternou nos últimos anos aí em utilização e contribuições no GitHub. A quinta posição já foi do Ruby, já foi do C#, mas desde o ano passado é ocupada pelo C++. Ela foi desenvolvida em 1979 pela Bell Labs como uma proposta de uma linguagem superior ao C, que na época era a linguagem mais adotada no momento. E claro, C foi uma das primeiras linguagens de programação. A demanda de emprego para essa linguagem é menor do que as outras, que eu vou falar ainda, mas ela paga muito bem, mas muito bem para quem é bom programador nessa linguagem. C++ hoje em dia é principalmente adotada para sistemas de jogos ou videogame, sistemas de jogos de computador e coisas assim. Eu acho que assim, tô me arriscando aqui, mas eu com certeza todos os jogos que a gente joga hoje tem C++. Não como a principal linguagem, mas em alguma parte dele é amplamente usado o C++. Essa linguagem também é usada para sistemas complexos e aí sistemas de automação industrial e coisas assim, e também para sistemas operacionais, Linux, Mac, Windows. Todos têm linguagem C++ lá no meio do desenvolvimento deles. A quarta linguagem aqui é o PHP. PHP é a base da internet. Dizem por aí que 90% da internet hoje roda em PHP. Eu duvido um pouco que hoje em dia, mas que com certeza alguns anos atrás a maior parte da internet era em PHP, com certeza. Essa linguagem já foi a segunda linguagem com maior demanda de empregos, de programadores por aí pelo mundo, principalmente aqui no Brasil. Hoje ela está em quarto lugar porque a tecnologia evoluiu, a internet evoluiu e o PHP demorou um pouco para evoluir, então ele perdeu um pouco de velocidade. Essa, de toda a lista que eu vou falar aqui, é a única linguagem que foi idealizada e concebida exclusivamente para a internet. PHP quer dizer Personal Homepage, ou seja, era uma linguagem onde as pessoas poderiam criar suas próprias páginas na internet. O PHP permite que você misture vários tipos de linguagem que a gente usa hoje em dia na internet. Permite que misture HTML, CSS, JavaScript, tudo junto com o PHP. Então aí ó, você tem um pacote de um monte de linguagem e cada uma vai ser executada no lugar exato e no momento exato. Parece bagunçado? E realmente é. Hoje em dia o PHP
perder um pouco aí de credibilidade justamente por causa disso. Como a linguagem não demanda que o programador seja organizado, muitos sistemas por aí são totalmente complicados, excessivamente complexos por causa da bagunça que os desenvolvedores fizeram desde o início do projeto. Essa é uma linguagem muito fácil de aprender, muito fácil mesmo, e amplamente adotada aí pelos servidores e hosts na internet. É muito difícil você encontrar hoje em dia um servidor de host que não aceita PHP. A demanda por desenvolvedores dessa linguagem aqui no Brasil principalmente é muito grande, pois a gente tem ainda muitos sistemas e muitas empresas que têm projetos e vendem produtos que são feitos em PHP. Nos últimos anos essa linguagem melhorou muito, tentando aí reverter essa visão que programadores têm que PHP não é legal. Ela evoluiu muito e virou uma linguagem muito legal, principalmente em processamento de dados e gerenciamento de memória. Hoje em dia, com o mesmo servidor que a gente tinha um site que era meio capenga e meio lento antigamente, o mesmo PHP consegue executar muito melhor e ter muito mais velocidade para esses sites. A terceira linguagem agora é Python. Desde 2015 o Python ocupa a terceira posição da linguagem mais usada dentro do GitHub, ou seja, em colaborações, postagem, projetos tanto privados quanto públicos. E desde 2016 a adoção do Python cresceu assim assustadoramente. Talvez ela seja uma das linguagens com maior aderência dos últimos anos. O Python foi idealizado nos anos 80, mas só foi lançado em 91 e a primeira versão estável só foi lançada em 94. A principal preocupação dos desenvolvedores do Python era que qualquer pessoa que entendesse Python, obviamente, conseguisse ler e interpretar o código facilmente, coisa que não era uma premissa para as outras linguagens que eu já falei e até mesmo para as linguagens que eu vou falar ainda. Além disso, Python é uma das melhores linguagens para gerenciamento de memória, o que permite com que ele receba muitos dados, armazene e processe muito rápido esses dados na memória. Python é muito usado para automação industrial, automação residencial. Raspberry Pi, a principal linguagem do Raspberry Pi é Python. Ele também está por trás de muitos projetos aí pela internet, como a linguagem de servidor, mas ultimamente ele tem crescido muito por causa do machine learning e a inteligência artificial. Por causa dessa velocidade de processamento, toda essa galera que começa a desenvolver machine learning, redes neurais e principalmente inteligência artificial adere ao Python por causa da velocidade. A demanda crescente de funcionalidades que envolvem machine learning e inteligência artificiais em todos os aplicativos fez com que as vagas de emprego para essa linguagem crescessem muito nos últimos anos e por isso que ela está aqui na terceira posição. Caminhando aí para o final da lista, vamos falar da segunda posição, o Java. Essa é uma linguagem muito conhecida e muito popular por aí. Muita gente, até mesmo que nunca programou, sabe que existe uma linguagem de programação chamada Java. Ela está aqui em segundo lugar porque a demanda de emprego é muito grande e a colaboração dos projetos dentro do GitHub é a segunda linguagem com maior volume de projetos, tanto privados quanto públicos. A primeira versão do Java foi lançada em 95 e não demorou muito para ser uma das linguagens mais populares do mercado. A academia, ou seja, as faculdades, universidades por aí, amam Java, amam ensinar a programar em Java, porque Java é uma das linguagens mais verbosas ou verbais ou sei lá a tradução exata, que quer dizer que você precisa escrever muitas palavras, muitos comandos para você dizer exatamente o que você quer que o computador faça. Isso faz com que você entenda exatamente, minuciosamente o que o computador está fazendo em cada parte do seu código. Outra grande vantagem aqui do Java é que ela é uma linguagem compilada, ou seja, depois que você escreveu todo o seu código, você executa alguns comandos para compilar, ele vai gerar um arquivo binário desse seu código e você pode distribuir esse arquivo sem que alguém tenha acesso aos seus códigos, à sua lógica, como que você escreveu aquela solução. O Java foi idealizado para ser uma linguagem que executasse em qualquer lugar, em qualquer plataforma, desde computadores, servidores, até televisões, set-top box, geladeira e micro-ondas. Talvez meu micro-ondas rode Java. Hoje ela é amplamente usada como linguagem de servidores, então muitos sites por aí têm o seu servidor escrito em Java, mas principalmente como linguagem de aplicativos Android. Google, quando lançou as primeiras versões do Android, adotou o Java como a sua linguagem para desenvolvimento de aplicativos e desde lá o Java vem crescendo cada vez mais. E agora vamos aí pela primeira no pódio, é a JavaScript. Já ouviu falar de JavaScript? Talvez, né? Desde 2014 ela tá no topo do ranking das linguagens com maior colaboração dentro do GitHub, desde 2014. Empresas de todos os tamanhos, projetos de todos os tamanhos
tem JavaScript lá no meio. JavaScript é a linguagem que está por trás de todos os sites que a gente acessa hoje na internet. Lá no final dos anos 90, uma comissão do W3C decidiu que o JavaScript ia ser a linguagem que seria executada pelos browsers. Então, não interessa Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, não interessa o browser que você está usando, ele executa JavaScript para mostrar os sites para você. Mas um fato em 2011 fez com que essa linguagem estourasse e muita gente começasse a usar e aderir a essa linguagem. Em 2011 foi lançado a primeira versão que funcionasse em todos os sistemas operacionais do Node.js, Node.js. Ou seja, agora você poderia programar sites, servidores e programas para computadores em JavaScript. Apesar do nome parecido, Java e JavaScript, o JavaScript não tem nada a ver com o Java. O objetivo da linguagem é outro, a sintaxe da linguagem é outro, é apenas uma mera coincidência eles terem um nome parecido. Além de ser uma linguagem muito rápida de se aprender, muitos programadores gostam dela por causa dessa ampla variedade de mercado que você pode trabalhar nela. E também ela tem um sistema que a gente chama de não bloqueante, ou seja, mesmo que dê um erro na execução do seu programa, o seu programa não trava e não para de ser executado. Outra coisa muito legal é que o JavaScript já tem nativamente um sistema de entrada e saída de dados assíncrono, ou seja, pode entrar quantos dados quiser e quando o processamento estiver pronto ele vai sair quando estiver pronto. Você não precisa esperar um entrar, processar e sair. Então ele consegue gerenciar várias entradas e várias saídas assincronamente ao mesmo tempo. Falando de vagas de JavaScript, se você procurar desenvolvedor JavaScript front-end no Google, você vai ver a quantidade enorme de vagas que tem. Claro, por causa desse histórico dela, a maior parte das vagas em JavaScript hoje é para desenvolver front-end, ou seja, sites, aplicações, a parte que o usuário acessa. Mas existe muita demanda também para desenvolver parte de servidores e também aplicativos tanto para desktop quanto para smartphones você consegue desenvolver em JavaScript. Então por isso que essa linguagem está no topo da lista. Tem vaga para todo mundo e o GitHub tá cheio de coisa lá. Não esquece então de deixar o seu like e me dizer aí se você sabe programar em alguma dessas linguagens, se você já começou a aprender ou está no processo de aprendizado. Compartilha também esse vídeo e espero ter ajudado vocês aí que estão num processo de decisão em qual linguagem estudar e por onde começar a estudar programação. Espero que essa lista ajude muito vocês. Eu vou deixar aqui 2 vídeos relacionados sobre carreira de programador. O primeiro aqui é como pensar como um programador e resolver problemas. E o segundo aqui é obrigatório para quem quer ser programador, o que é o Git e como usar o Git. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, até o próximo e tchau!